Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Robson Cidadão é fácil de nos achar e também chegando em todo o estado de Alagoas e do Rio Grande do Norte, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o assessor técnico da FIERN, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o Pedro Albuquerque, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso Espaço Cidadão. Bom dia, Robson. Obrigado pelo convite. Hoje vamos falar com o Pedro a respeito de um tema muito importante, que é o planejamento da reabertura do comércio, do setor da indústria no estado do Rio Grande do Norte. O que é que pensa a FIERN, o que é que pensa o governo do estado, a prefeitura, como é que todos eles se articulam com a presidência da República, porque há contradições, né? E isso é muito ruim para todos quando não há uma única linguagem sendo falada e seguida por todos. E aí eu lhe pergunto, Pedro, já no nosso primeiro assunto, como é que foram construídas essas diretrizes a que chegaram? A FIERN hoje tem um plano, inclusive já de reabertura das atividades. Bom dia novamente, Robson. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é exatamente isso. A partir do dia, mais ou menos, 20 de abril, o presidente Amaro Salles, presidente da Federação das Indústrias, reuniu um grupo de técnicos e criou um espaço chamado Sala de Situação, onde, ainda fim de abril, a gente reuniu técnicos como Ricardo Valentim, trouxemos o professor Anderson Moll, da universidade, da parte de Economia e Finanças, e começamos a nos assessorar dos especialistas para compreender e tentar mapear a profundidade da crise, tanto de saúde como econômica, que já se construíam aí, né, no início de abril e no fim de abril. E aí, o resultado prático dessas conversas foi a elaboração de um plano de retomada gradual que pudesse conciliar uma agenda de saúde e uma agenda econômica. A premissa básica, desde o início, era uma. A gente tem dois cenários que se desenham. Um é o do planejamento e da pactuação entre todos. E aí a gente consegue dar clareza, distribuir responsabilidades, tentar, não, datas são impossíveis, mas a gente consegue dar ideia de cronograma, ou seja, de frações, de sequência. Isso é uma luz para o planejamento. Mas o outro cenário, e esse era o cenário que nós não gostaríamos, era que a falta de comunicação, transparência e clareza gerassem na população, nos empresários, uma desconfiança de tudo e de todos. E aí, o cenário que era previsto, se isso acontecesse, era das aberturas clandestinas, dos desrespeitos aos protocolos, e assim, cada um ia fazendo como achava que era melhor para si, e a consequência para a saúde dessa abertura descontrolada era muito mais grave do que de uma abertura planejada e controlada. Então, a nossa premissa é: vamos sair do campo da desconfiança e da falta de uma luz no fim do túnel para algo minimamente que seja plausível e possa ser pactuado entre todos. Essa foi a ideia do plano, na sua origem. Sem dúvida, né? E essa atitude que teve o presidente da FIERN, Amaro Salles, deveria ter sido a atitude a ser tomada pelo próprio presidente da República, né? Reunir as instituições responsáveis, os governadores, representantes do Congresso, Supremo Tribunal Federal, para tomar uma decisão em conjunta. Mas, infelizmente, atrasou demais. Ficamos numa situação onde, por este vácuo, os governadores tiveram que tomar atitudes, e aí as federações em cada estado, de indústria, de comércio, de serviço, começaram a agir também. Daqui a pouco, o presidente da República começa a dar sinais trocados, a fazer o contrário do que os governadores fazem, e isso gerou um tumulto muito grande. E aí eu pergunto, hoje, Pedro, como é que está essa situação, né? Há uma comunicação, quando a gente pensa em Rio Grande do Norte, do plano que foi elaborado pela FIERN, com o governo do estado, com o comitê científico e com a prefeitura de Natal, ou não há? Isso. Isso que você falou está certíssimo. O empresariado, que é pelo menos a dimensão hoje que eu trabalho mais próximo, fala sempre muito na questão da segurança jurídica. Segurança jurídica nada mais é do que clareza das regras que vão estar em jogo. Então, assim, se você tem clareza do que pode, do que não pode, de como vai, de como proceder,
isso diminui os custos de comunicação entre todos os agentes envolvidos, né, numa situação. E aí, você falou aí que as decisões conflitantes dos entes federativos, Justiça, STF entrou, né, para tentar dirimir isso também, criou, na verdade, um caos nos termos de segurança jurídica. E o plano, ele é exatamente um contraponto a isso. É uma tentativa de, independente do que está sendo decidido, vamos olhar para um plano. E esse plano, ele conta exatamente com a pactuação do Comitê Científico, porque ele foi apresentado ao Comitê Científico ainda na sua origem, e as críticas que sofremos em cima das fragilidades do plano foram corrigidas, adaptadas. Fomos ao governo do Estado, pactuamos com os municípios também, que estão fazendo parte desse grupo. A FEMURNE, por exemplo, foi contactada também, para entender se eles estavam compreendendo nossas propostas, quais eram as fragilidades do ponto de gestão pública. Então, foi ouvido Cadu, da tributação, foi ouvido... Secretário da Tributação, o chefe do gabinete, a própria Isso, governadora, né? Raimundo também foi ouvido. Então, a gente tentou criar, independente do cenário que se desenhava no contexto nacional, a gente tentou criar aqui uma pactuação e a gente documentou essa pactuação em torno de um plano que pudesse trazer luz, clareza e transparência para os passos que seriam tomados. E quando a gente pensa nesse plano, quem é que está antenado realmente com ele hoje? É o governo do Estado ou a Prefeitura? Porque o governo do Estado deu um passo, perfeito, né, nos dias anteriores e a Prefeitura fez diferente, descumprindo aquilo que foi determinado, que foi direcionado pelo governo do Estado. De fato, a palavra é da Prefeitura do ponto de vista institucional, legal. Mas já há uma contradição nesse aspecto. Quando a gente pensa no plano, quem é que está sendo coerente? Isso, é isso mesmo. O que aconteceu foi que o plano, apesar de todos os elogios que recebeu, das várias dimensões, né, inclusive dos poderes, porque foi apresentado ao Ministério Público, Ministério do Trabalho, na sua origem também, existia um capítulo chamado Agenda Urgente. Essa agenda, ela consistia de atividades muito pontuais, muito claras, do tipo blitz nas principais rodovias das principais cidades, como Natal, Mossoró, Parnamirim, educativas. Isso na origem, a gente teria feito isso. A transparência total dos leitos, que só veio ser solucionado com o Regula RN, né, a plataforma do Laís. Até o lançamento do Regula era tudo muito assim, no escuro, quantos leitos temos, como está a ocupação, testagem. Existia dentro dos boletins da CESAP uma informação chamada estoque de testes, PCR, testes rápidos, que mais recentemente ainda coloca testes repassados aos municípios, que juntos somavam quase 100 mil testes. E a cada boletim publicado, esses testes estavam sempre em estoque. E a nossa dúvida é por que não está sendo usado? E essa informação realmente condiz a um estoque ou é outra coisa? Então, assim, existia uma agenda urgente. Essa agenda urgente era o que a população, empresários e cidadãos precisavam ver. Então, a gente está se isolando, mas o Estado está fazendo essas entregas, e isso era exatamente o que criaria esse equilíbrio entre você se isolar, o custo de você se isolar, em contraponto às ações que o Estado estaria colocando. Paralelo a isso, a economia ela se impôs. Então, você tem um grau altíssimo de informalidade no Estado. A gente já observou a questão das quebras de protocolos, né, os decretos. A informalidade ela está já atuando nas periferias hoje. Quem está realmente fechado são os grandes, o que é de fácil fiscalização, né? Então, o que aconteceu foi um descontrole do plano, propriamente dito. E aí é onde você tem ações divergentes. Municípios começam a atuar de uma forma, Estado começa a atuar de outro, no momento que, apesar do plano, você não teve a execução realmente eficiente dessa agenda urgente e a economia se impôs. E aí, mas aí a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a Prefeitura de Natal está correta ou é o governo do Estado que está correto do ponto de vista do que diz o que deve ser cumprido no plano? Quem é que está correto, quem é que está precipitado ou que está sendo conservador extremamente? O que nos surpreendeu, a priori, foi quando surgiu no primeiro decreto que estabeleceu os 70% de ocupação de leitos de UTI, porque isso não estava no plano. Essa taxa de 70% era uma taxa que a gente poderia realmente discutir, porque a primeira conclusão que veio a seguir do decreto foi que nunca a gente teve uma taxa de 70% de ocupação, então, na verdade, a gente estava fadado a não abrir nunca.
Então começou a ser até aquelas questões jurídicas, entra na justiça, questiona decreto. E aí, eu acho que esse foi o momento que eu não tenho como lhe informar quem agiu certo e errado, porque nesse momento você teve várias linhas de ação divergentes. Porque alguns municípios disseram, olha, não vou respeitar esse 70%, aqui vai ser diferente, porque eu não vou ficar à mercê de um dado que talvez não surja, porque a previsão de abertura de leitos não há. Então, Uma, você está entendendo? É uma sei, questão técnico-política nesse caso. eu sei. Uma outra pergunta que eu lhe faço, Pedro, é como é que vocês lidam, a FIERN lida com a questão é, de um possível de uma possível nova necessidade de fechar tudo de novo ou de reiniciar o plano, quem sabe até de um lockdown, porque está vendo a abertura, alguns setores estão se precipitando, não estão tomando os devidos cuidados. Como é que vocês veem a possibilidade de uma nova onda, de uma ampliação desse surto no estado do Rio Grande do Norte, diante desse tipo de atitude, sem e ter que parar tudo ou começar tudo de novo? É, o, aí tem duas questões: o lockdown, o retrocesso e a comunicação. O lockdown sempre surgiu uma grande dúvida se era eficiente ou não eficiente como uma medida de planejamento e de controle da pandemia. O Laís recentemente publicou uma análise de Recife, Fortaleza e São Luís que adotaram os critérios de lockdown. E a gente pôde observar lá estatisticamente, isso está público, que não surtiu efeitos no termos de valores de óbitos. E isso faz certo sentido, porque o lockdown é uma medida jurídica, mas que a realidade prática do dia a dia, do cotidiano das pessoas se impõe. Então não adianta, se o auxílio, por exemplo, não chega, não adianta ter o decreto de lockdown, as pessoas vão sair. Se a economia, a família lá segurou o máximo que pôde, e a gente está falando de pequenos empresários, a gente está falando daquele cara que a empresa familiar, ele, a esposa trabalhando, um pequeno Perfeito. mercadinho. Mas, Pedro, como é que vocês lidam com essa possibilidade de um novo fechamento, seja de um É, lockdown, ou mesmo de aconteceu, recomeçar tudo né? de novo? O lockdown eu acho que é uma medida que ela hoje a gente não debate porque o contexto do Nordeste, propriamente das capitais nordestinas, uma medida dessa ela não vai surtir o efeito, mas o custo dela é muito alto. Então eu acho que ela é uma medida que hoje ela não está dentro do acervo de medidas técnicas do Estado. Isso é a minha visão. Agora, o retrocesso, a amenização da abertura, um bloqueio, um redimensionamento, eu acho que tudo isso é possível de ser discutido. Inclusive, foi agora. Existia a possibilidade da reabertura. O governo do Estado, dia 8, abrir a segunda fração da fase 1, que traria os alimentos, né, a parte de alimentos que são restaurantes, food trucks e lanchonetes, e eles não foram abertos, né, por parte do decreto do Estado, que o município abriu. Isso. Então, qual foi a conversa com o governo do Estado? É possível repensar isso? É possível. Foi feito isso. O município ele está tocando mais de forma mais independente. Então, eu não posso falar sobre as decisões técnicas do município porque eu não tenho participado. Mas da parte do governo do Estado, que foi o nosso plano a priori adotado por eles, isso foi discutido e foi feito exatamente isso. A gente parou a abertura porque a gente esperava que tivesse com 80% de ocupação, mas estava 85%. Que equivalia, mais ou menos, fez um cálculo rápido, a 13 leitos que a gente precisaria ter a mais para poder abrir ontem. A FIERN então, em resumo, Pedro, a FIERN, então, você como assessor técnico, assegura que está tomando as suas decisões, incentivando o empresariado, seja do comércio, do serviço, da indústria, todos articulados, apesar de muitos reclamarem quando tem que dar um passo atrás ou quando tem que esperar um pouco mais, mas o entendimento de vocês é agir articulados com o governo do Estado e agir articulado, sobretudo, com base na ciência. É essa a linha de vocês? Totalmente. É isso que Totalmente. vocês Totalmente. defendem, é assim que se posicionam? Agora, eu acho importante só esclarecer que quando a gente fala de ciência, não necessariamente a gente se limita à ciência médica. A gente está tentando também observar para a ciência econômica.
Agora, não me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que é vida versus empresa. Isso aí, para a gente, é uma discussão que não interessa. Não me interessa discutir se uma vida vale mais do que não sei quantos empregos. Isso aí a gente está fora de discussão, porque o que a gente quer, na verdade, é tecer um caminho nessa complexidade. A gente pode tentar conservar vidas Para que seja e retomado observar. com segurança. E isso, exato. O nosso foco é reabertura. Só que é uma abertura segura. Para ser segura, a gente tem que olhar para alguns preceitos de saúde. Em compensação, algumas ações econômicas também precisam rodar. Porque senão a realidade vai se impor. E aí não adianta eu e você estar discutindo aqui, isola, não isola, se as pessoas vão estar na rua. O que a gente precisa é aquele planejamento que, em vez de partir da técnica para impor a realidade, a gente analisa a realidade e, com base nela, a gente tenta construir as políticas. Aí entra a comunicação. A comunicação aí é muito importante. Qual é a nossa liderança hoje que carrega esse processo de reabertura hoje no Estado? Não há. Não há porque, pelo governo do Estado, às vezes fala uma, às vezes fala outra. Não há uma linha do líder, propriamente dito, que no caso do governo do Estado deveria ser fato. Sem sombra de dúvidas, que desde quando o plano foi publicado, ela deveria ter vindo, os poderes todos que foram apresentados no plano e deram o ok, tem que estar ao lado da governadora e endossando o plano. Então, a comunicação, essa relação do plano com a população, ela precisa ser muito forte, muito clara, muito simbólico até. E aí, como há um vácuo, ao nosso ver, há um vácuo nessa ocupação dessa liderança, as coisas vão acontecendo de maneira espaçada, diferenciadas em municípios, em regiões do próprio município. E a realidade, que é a nossa preocupação, ela ia se impor mais cedo ou mais tarde, que é a pressão econômica. E no meio de tudo isso, ainda o presidente tocando o samba do crioulo doido e esculhambando aquilo que fazem os governadores. Comunicação e liderança, exatamente. Lamentável. Isso afeta demais os resultados. Perfeito. Pedro Albuquerque, assessor técnico da Fierne, eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Quando precisar, a gente fica à disposição. Perfeito. Quero agradecer a participação do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, senador. Eu que agradeço, Robson. Uma satisfação enorme falar com você e falar para o meu querido Nordeste.